mesmo, só do lado. Isso. Bom dia, tia. Bom dia, Gustavo. Meus Bom amados. dia, tia. Oi, Giovanni. Tá online hoje, né? Ô, tia, vai ser livro ou caderno? Friozinho. Aí pensou, não, deixa eu ficar hoje online. Deixa eu falar com vocês. O pessoal daqui da sala já me entregou, né? Hoje é o dia de entrega do nosso trabalho. Olá, vamos lá. Cadê meu livro? Ô, tia, pode entregar até quantas horas? E aí, o pessoal de casa, eu quero saber se o pessoal de Ô, casa tia, pode entregar quantas horas? hoje. A data de entrega é hoje, então de tarde pode vir aqui e deixar aqui na secretaria que eles vão passar para mim. Trouxe o seu? Tá. Eu já entreguei já. Ótimo. Tia, meu pai ainda vai entregar ainda. Oi, Meu pai vai Giovanni. entregar ainda. Oi, Giovanni. Eu não ouvi. Meu pai vai entregar hoje. Só um minutinho, gente, só para eu poder ouvir o Giovanni, que eu não entendi o que ele falou aqui. Fala. Meu pai vai entregar o trabalho hoje. Ah, tá, ótimo, ótimo. Então tá, então hoje é a data limite do nosso trabalhinho. Quem ainda não entregou, por favor, deixar aqui na escola, tá bom? À tarde eu já não estou, mas não tem problema. Deixa com a Tia Beth, que a Tia Beth vai colocar na minha pasta e aí eu pego para corrigir, ok? João, meu amor, bom dia. Você já entregou o seu trabalho de geografia para a Tia Beth? Hã? Ah, então tem que me entregar. Trabalho também, tá? O trabalho de geografia você já entregou para a Tia Beth? Você trouxe hoje? Não, eu trouxe na semana Hã? 5 da tarde. Por que 5? Ah, achei estranho, né? 5 da tarde. Por que não 2 horas ter 5? Agora eu entendi. Porque vai trazer buscar o irmão. Beleza. Meus amores, olha só. Marcos Felipe, vamos prestar atenção aqui. Na semana passada, nós começamos a falar sobre o clima, a gente aprendeu aí os fatores e os elementos climáticos que podem interferir, olha aí, no nosso tempo atmosférico e na formação dos nossos climas, não foi isso? Me dá, João? E aí, nós vamos continuar na nossa matéria hoje. Eu deixei na plataforma, vocês lembram que eu falei que eu ia deixar na plataforma um resumo para que vocês copiassem no caderno sobre o clima? Ninguém copiou, né? Não sabia disso. Pessoal de casa, vocês olharam na plataforma? Eu copiei, tia. Pedro copiou, Renato também? Sim, senhora. Ótimo, certíssimo. Vou anotar o nome de vocês aqui. Nós vamos ter que copiar isso hoje. Mas agora, nós vamos pegar o nosso livro e vamos abrir na página 356. Amados, galera, vamos pegar o nosso livro e abrir na página 356, Giovanni. Oi? Giovanni tá perguntando a página. 356. Tá bom, obrigado. Nada. Página 356. Nós vamos grifar alguns tópicos importantes que vão ficar para vocês estudarem. Luane. Ó, vocês vão grifar aí na página 356, temperatura. Prestem atenção aí para poder grifar. No primeiro parágrafo, vocês vão grifar a última parte. Corresponde ao grau do calor do ar da atmosfera em determinado momento. Temperatura atmosférica, no primeiro parágrafo, corresponde ao grau de calor da atmosfera em determinado momento. Hã? Não grifamos, não. Não.
Temperatura atmosférica, primeiro parágrafo, final da frase. Corresponde ao grau do calor do ar na atmosfera em determinado momento. Dá licença, Rian. Chega aqui e fala um pouquinho. Depois, latitude. Latitude. Vitória, você que chegou agora, a Maria Helena que está chegando agora também. Nós estamos grifando alguns pontos importantes aqui do nosso livro, para que vocês possam estudar para avaliação. Estamos na página 356. Latitude. Vocês vão grifar no primeiro parágrafo a segunda frase. Bom dia, Maria. A segunda frase. A latitude exerce influência no aquecimento e nas temperaturas do planeta. Segunda frase do primeiro parágrafo. No caderno? Tá. Professora, você pode repetir? Latitude, primeiro parágrafo, segunda frase. A latitude exerce influência no aquecimento e nas temperaturas do planeta. O que foi, João? Agora na página 357. Está muito pertinho, senta aqui no canto lá, vamos fazer um distanciamento? Não pode ficar uma atrás da outra, não, tem que ter um distanciamento. Aí você senta lá no cantinho, só para um afastamento. Altitude, página 357. A gente está grifando alguns pontos importantes do livro. De repente, o negócio para grifar latitude é porque minha internet caiu. Tá, latitude, primeiro parágrafo, a segunda frase. A latitude exerce influência no aquecimento e nas temperaturas do planeta. Depois, altitude. Vocês vão grifar lá no primeiro parágrafo. Quanto maior a altitude em relação à superfície, menor a temperatura. Localizaram aí no livro de vocês? Quanto maior a altitude em relação à superfície, menor a temperatura. Lá no primeiro parágrafo, Alana. Na troposfera. Aí você vai começar a grifar. Quanto maior a altitude? No primeiro parágrafo, no início da frase. Quanto maior a altitude, Rian, página 357. Página 357, altitude. Primeiro parágrafo. Quanto maior a altitude em relação à superfície terrestre, menor a temperatura. Normal, né? Quando a gente sobe serra, lugar mais alto, a temperatura ela tende a ser menor do que nas áreas onde estamos próximas ao nível do mar. Agora nós vamos grifar continentalidade e maritimidade. Podemos? Já grifaram altitude? Sim. Vocês vão grifar, então, aí em continentalidade e maritimidade, o primeiro parágrafo. Os efeitos da continentalidade e maritimidade estão relacionados ao tipo de clima de cada região. Depois, no segundo parágrafo, vocês irão grifar. O efeito da continentalidade ocorre com maior intensidade em áreas afastadas das massas de água. Só até massas de água. Localizaram? Nesse mesmo parágrafo, continuando a frase, tem assim, ó, nessas regiões, aí vocês colocam: a temperatura do ar se aquece e se resfria rapidamente. A temperatura do ar se aquece e se resfria rapidamente. Só até rapidamente. Tia, você me fala o outro que você tinha falado. Vou repetir, então, continentalidade toda. Você vai grifar o primeiro parágrafo e depois, no segundo parágrafo,
O efeito da continentalidade ocorre com maior intensidade em áreas afastadas das massas de água. A temperatura do ar se aquece e se resfria rapidamente. Agora, no terceiro parágrafo. No terceiro parágrafo. Eu estava aqui sentadinha na minha cadeira, não saí daqui. No livro que você está falando? É isso aí, tá certo. Ó, terceiro parágrafo, agora você continua. No terceiro parágrafo. Senta mais para frente um pouquinho, porque fica muito próximo, Guilherme, tem muito espaço, vamos ficar espalhado. No terceiro parágrafo, já o efeito da maritimidade ocorre em áreas próximo de mares e oceanos, onde as águas se aquecem e se resfriam lentamente. Até lentamente. E depois, nessas áreas, a variação de temperatura é menor. Pronto, grifamos então. Rayane, estamos grifando o livro. Página 358 agora. Agora, na página 358, nós temos aqui... espera só um pouquinho. Nós temos, bom dia, nós temos que grifar aqui na pressão atmosférica, no primeiro parágrafo todo, a primeira frase aí. A pressão atmosférica é a atuação da força do ar sobre as áreas da superfície terrestre e pode variar com a temperatura e a altitude. Então, na pressão atmosférica, a primeira frase toda. Ok? Agora vamos grifar. Repete, tia, por favor. Pressão atmosférica é o primeiro parágrafo todo. É a primeira frase. Pressão atmosférica é a atuação até temperatura e altitude. Ó, o pessoal que chegou depois. Hoje é o dia de entrega do nosso trabalho. Já entregou para a Tia Beth? Ó. Usar? Sim, sim. Você entregou? Vou falar com ela. Você vai entregar então, tá? Aqui, não, vou tirar da pasta. Fica só com o trabalho. Essa pasta é sua. Essa pasta é dois. Agora, na página 359, tempo e clima. A gente já aprendeu que são coisas diferentes. Vocês vão grifar no segundo parágrafo da página 359. O tempo atmosférico refere-se às características da atmosfera em determinado momento, só até momento. E no terceiro parágrafo, o clima corresponde ao conjunto de condições do tempo atmosférico de um lugar registradas. Professora, é em que página? 359. Vocês vão grifar o segundo parágrafo, o tempo atmosférico, até a palavra momento, que é só a primeira parte da frase. Espera aí um pouquinho, Alana. E depois, no terceiro parágrafo, o clima corresponde ao conjunto das condições do tempo atmosférico até período de tempo. Tudo isso nós já falamos na semana passada. Continuando nessa folha... Qual é o segundo parágrafo? O terceiro parágrafo, o clima, corresponde ao conjunto... Aí você vai grifar até um período de tempo. A frase toda do clima, tá bom? Ô, tia. Oi.
Eu não vou conseguir entregar meu trabalho hoje porque ontem um amigo da minha mãe morreu e hoje vai ter o enterro. Ah, a Tia Beth falou comigo. Tia Beth falou comigo, tá? Tá. Fica tranquilo, Miguel. Tia Beth falou comigo. Vamos aqui, Miguel, a gente está aqui grifando na página 359, tá bom? Clima e massas de ar. Vocês vão grifar no primeiro parágrafo. Existem grandes porções de ar com características internas semelhantes, como temperatura, pressão e umidade. Vocês vão grifar até a umidade e depois são denominadas massas de ar. Qual página? 359. Você já grifou tempo e clima, da mesma página. Agora só a parte de baixo. Qual é a de baixo para A parte grifar? de baixo está assim, clima e massas de ar. Na mesma página. Localizaram? Sim! Ok. Aí vocês grifaram, então, a primeira parte que fala sobre o que são as massas de ar. No segundo parágrafo, abaixo do que vocês já marcaram, vocês vão grifar assim. As massas de ar podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas. Só até úmidas. Grifaram? Sim. Sim. Vamos abrir agora o livro na página 361 para vocês darem uma olhadinha no que são os climogramas. 361. Nós falamos na aula anterior, falamos um pouco sobre os elementos atmosféricos, os elementos climáticos que vão contribuir para a formação do nosso tempo atmosférico e falamos os fatores que podem mudar os climas dos lugares, né? Climograma é o gráfico, gente, que representa características dos tipos climáticos dos lugares. Vocês estão olhando aí na página 361? Vocês estão olhando e vendo 3 gráficos aqui de lugares diferentes. Vamos pegar o primeiro gráfico de Brasília, que é o primeiro que aparece aí acima para nós. As colunas em azul no gráfico vão representar a quantidade de chuvas daquela região. E a linha vermelha vai representar a temperatura. Se vocês olharem aí no gráfico de vocês, embaixo tem as iniciais aqui, ó, J, F, M, A, M, J. Isso aí são as iniciais dos meses do ano. Então, vai de janeiro até dezembro. Então, quantidade de chuvas mês a mês. E nas colunas laterais, na esquerda, a gente tem a quantidade de chuvas, o quanto que choveu em números. E no lado direito, a temperatura. Vamos olhar esse gráfico de Brasília aí. Gente, qual foi o mês mais chuvoso de Brasília? Janeiro, fevereiro, março ou dezembro? Não sei. Olhem aí no gráfico da página 361. Janeiro. Janeiro, tem mais de 240 milímetros de chuva. E qual foi o mês que apresentou a maior temperatura? A temperatura é aquela linha vermelha. Setembro, muito bem. Então, através desses gráficos, a gente consegue identificar as características do clima de cada região. Eu sei que, olhando aqui pelo gráfico de Brasília, que as maiores quantidades de chuva ocorrem no verão. Janeiro, dezembro, novembro, dezembro, janeiro. Na verdade, dezembro que começa o verão, né? Mas dezembro e janeiro são os meses mais chuvosos. E os meses mais secos, quais são os meses mais secos, onde teve menor chuva? Junho e julho, que são inverno, né? Então, eu sei que é um clima tropical. Só de olhar a quantidade de chuvas, eu já sei identificar o tipo de clima aqui dessa região. E aí, existem esses gráficos para que a gente possa fazer essas análises, ok? Nós vamos continuar agora a falar um pouquinho sobre as características dos climas pelo mundo afora. A gente vai ver que os climas, eles se repetem, dependendo da localização dos lugares
nas zonas térmicas do planeta. A gente já estudou e a gente já viu que existem, o nosso planeta ele é dividido em zonas térmicas. Os lugares mais próximos da linha do Equador se concentram na faixa tropical ou intertropical, que é aquela que recebe uma maior radiação solar. As áreas que estão acima dessa faixa são as zonas temperadas, e acima das zonas temperadas nós temos as zonas polares, que são aquelas áreas dos polos. Então, dependendo da localização dos países, em uma dessas zonas térmicas, a gente vai ter uma diferença de tipo climático. Vocês agora vão abrir o livro de vocês na página 366. Página 366. Obrigada. 366, vamos lá? Nós vamos ler aqui algumas características. 66? Isso, 366. Desenhos que tem. Quem é que pode ler para mim a característica do clima polar? O clima polar está lá embaixo. Eu, tia. Vai, Rayane primeiro. Eu pedi para ler. Página 363. Aqui em cima, tia. Não, clima polar, onde está lá embaixo, do lado do programa. Pode começar, Rayane. Na maior parte do ano, as temperaturas são muito baixas, em geral abaixo de 0 graus, apresentando pouca umidade. Nessas regiões, as precipitações ocorrem principalmente em forma de neve. Então, olha só. Marcos Felipe. Página. Nesse tipo climático, página 366, nesse tipo climático, no clima polar, a temperatura sempre vai ser baixa. O verão vai ser muito curtinho. E ainda assim a temperatura é baixa, não chega nem perto dos nossos 45 graus, 40, né? Fica bem abaixo do esperado. O verão lá, 10 graus, 15 graus, oh, que maravilha, né? Estamos falando de temperatura bem abaixo mesmo. Aqui nesse clima polar, vocês vão grifar aí, ó, por favor. Na maior parte do ano, as temperaturas são muito baixas, em geral, abaixo de 0 grau, até pouca umidade. Até pouca umidade. Imagina, viver num clima desse jeito. Deus me livre. Existe cidades, né, como na Rússia, por exemplo, na parte da Sibéria, que é a parte congelada, que as pessoas moram, mas assim, temperaturas de até 54 graus negativos. Tem noção? Quando a temperatura chega a 54 graus, as pessoas não podem sair de casa, tem que ficar dentro de casa, né? Não tem aula, para tudo. Moram, é uma cidade mesmo, tem poucos habitantes, mas tem gente que mora. Deus me livre, gente, é um frio danado. Deixa eu ver aqui se eu mostro para vocês agora essa cidade. Eu esqueci o nome dela. Só de ver, tem uma foto na internet da menina que os cílios, assim, tudo cheio de... Lembra dessa imagem? Tia, não tá apresentando. Eu sei, eu tô ainda vendo o vídeo, procurando. Eu não sabia. Não. Era uma aqui a imagem dela, ó. Isso. Oi, minha com. Deixa eu ver aqui para vocês. Podia, mas não. Só para vocês verem o frio da... Não tá compartilhando. Não tá, não. Não é essa, não. Deixa eu ver aqui. Eu tô procurando aqui o vídeo. É esse aqui. É uma reportagem que fizeram. Espera aí. Agora deixa eu compartilhar minha tela com vocês, só para vocês terem uma noção do quão frio. Yakutsk, o nome da cidade na Rússia. Vamos prestar atenção aqui rapidinho. Grau, mas com um tracinho à esquerda que faz Gente, toda a presta atenção. diferença. Yakutsk, onde o céu é escuro, mas o que vem de lá é branco. Ruas brancas, neve aos montes nas calçadas, onde transitam 300... Só um minutinho que eu vou travar aqui a... Só um minutinho que eu vou...
24 graus negativos, meu Deus. Que faz toda a diferença. Yakutsk, onde o céu é escuro, mas o que vem de lá é branco. Ruas brancas, neve aos montes nas calçadas, onde transitam 300 mil seres humanos com diâmetros grandes. E aí, nas tia, já cabeças, pode saber onde que é o onde nosso subir próximo estátuas passeio. A de gente faz gelo guerra de é ter a neve. garantia de que elas vão existir inteirinhas até chegar o breve período de verão no meio do ano. Morar na cidade mais fria do mundo, na Sibéria Oriental, é ver todo dia o encanamento de água da cidade assim, do lado de fora. Porque por baixo da terra não há água que circule sem virar gelo. Yakutsk é conhecida como a cidade do inverno eterno. Mas a vida precisa continuar. Nas escolas, por exemplo, as crianças só têm as aulas interrompidas quando a temperatura atinge 50 graus negativos. Isso para as crianças menores. Para as maiores, as aulas só são interrompidas com 55 graus negativos. Yakutsk é a capital da Iacútia, a remota república russa de 3 milhões de quilômetros quadrados, mais de 1/3 do território do Brasil. Só se chega a Yakutsk de avião, não há estrada nem ferrovia. Yakutsk tem tradição de grandes resultados em esportes de lutas. A cidade já revelou 2 campeões olímpicos. Nesta república isolada do imenso país, a maioria dos russos daqui tem aparência oriental, asiática. E tradições milenares, como o espírito do fogo que esquenta a alma. E uma espécie de Papai Noel, que vive numa caverna gelada e por essas bandas não diz ho, ho, ho. A cidade do inverno eterno aos rigores da atmosfera cruel. Levam os cachorros para passear, tocam obras em dias escuros e debaixo de neve quase o tempo todo. Patinam sobre os rios gelados, descem em escorregas de gelo. E jogam bola. Também para os siberianos, o futebol sempre vale a pena. Parece que já se acostumaram com o frio. Nossa, essa cidade é muito... Você parece ainda a cidade mais fria do mundo. Vocês viram então, né? Nossa, Tia, eles têm um termômetro grandão lá. Mais ou menos, o cara. Oi? Todo mundo que tava. Ô, tia, todo mundo que tava lutando lá na cidade tava todo encolhido nos braços. Ele tava tentando lutar, não tava com frio ainda. Presta atenção aqui. É uma característica do clima que a gente acabou de ler. É sempre frio. João? Ah, obrigada. Tia, lá eles têm um termômetro enorme na cidade. Normal, a maior parte do ano é abaixo de 0. Durante o curto verão que eles têm, a temperatura pode chegar até 10 graus, mas mesmo assim a temperatura é baixa. Não, é da cultura deles, né? Ó, lá? Com certeza, já chegou a menos 50. 0 graus. Ô, tia, de tudo que apareceu esquisito lá. Ô, tia, de tudo que apareceu esquisito, eu achei mais esquisito Papai Noel. Sim, mas deve ser horrível, né? Ô, tia. Tia, teve um cachorro de 18 mil anos que eles acharam congelado lá. Ô, é isso que você tá achando estranho? Tinha um Papai Noel que poderia dar medo nas crianças, pô. Você viu ele rindo? Não. E Gabriel tentando imitar ele. Foi o mais engraçado. Ele foi... Teu olho tá Eu tô ligado, vendo as Gustavo. mulheres dos cílios congelados. Então, galera, vamos agora continuar a grifar aqui os pontos, né? Agora lá na página 367, vamos para um clima um pouquinho menos rigoroso, que é o clima frio. Quem pode ler aqui na sala o clima frio para Que mim? droga é essa que colocaram no chat? Papai Noel morreu de carro. É que a voz do Papai Noel, como ele falou, parecia um motor de carro. É diferente. Quem pode ler aqui na sala o clima frio? Depois o Gustavo lê outra para mim. Esse Papai Noel é da Bad Web.
Página 300. Cala a boca, Giovana. Já tô tentando explicar o dever. Clima frio. Não é do Paraguai. Clima frio. 367. Não, tá só o mais. Anda, gente, ó, o tempo tá passando. Vamos lá, quem pode ler para mim? Não, falta 20. Ó, gente, agora João vai começar a ler. Vamos prestar atenção. 62. Ei, olha só, Guilherme, para de gritar. Para de gritar. De neve. Vocês vão grifar essa frase toda aí desse clima frio, tá? Não, agora espera. Espera aí. João, grifa toda essa frase aí do clima frio que você acabou de ler. Gustavo Ribeiro, agora você lê para mim. Clima de altas montanhas. Ocorre em áreas de elevada altitude com verões curtos e invernos longos, apresentando temperaturas baixas praticando o ano todo. Praticamente o ano inteiro. Então, vocês Eu vão posso ler um? essa frase toda do clima de altas montanhas. Agora, vai, Renato. Clima temperado. Possui as 4 estações do ano. Bem Isso é 367? Foi 367 de Gabriel. definidas. Os verões são quentes e os invernos são rigorosos. Então, aqui no clima temperado, a gente vai ter Temperaturas baixas no ano bem definidas, tá? Continua, Renato. e frequente precipitação de neve. De neve. No clima temperado, vocês vão grifar a primeira frase apenas. Possui as 4 estações do ano bem definidas. O que vai? 366. Gente, presta atenção, pelo amor de Deus. Nessa página. Eu tô falando a mesma página. Gente, eu tô falando aramaico? Eu tô falando a mesma página um tempão, várias vezes, gente. Pelo amor de Deus. Primeira frase. Clima mediterrâneo. Você pode ler para mim? Mediterrâneo. Apresenta um inverno úmido e verão quente com baixo. A Rússia está sofrendo muito. Vocês vão grifar essa frase toda. Apresenta um inverno úmido e verão quente, com baixo volume de precipitação, ou seja, poucas chuvas. Clima subtropical. Alana, você pode ler para mim o último, por favor? Pode. Apresenta temperaturas elevadas no verão e precipitações bem distribuídas ao longo do ano. Com o outono e no inverno, as baixas temperaturas tendem a ser mais baixas. Isso aí, o subtropical ocorre na região sul do Brasil. É o clima assim, mais friozinho que a gente tem. Vocês vão grifar só a primeira frase. Apresenta temperaturas elevadas até ao longo do ano. Agora, página 368. Maria Helena, página 368. Lê aí para mim o clima equatorial. É caracterizado pela grande quantidade de chuvas durante o ano todo
e também pode apresentar temperaturas médias elevadas superiores a 25 graus Celsius ao longo do ano. Então, o clima equatorial também ocorre no Brasil, na região norte. É um clima com muita chuva e sempre temperatura elevada. Aqui vocês vão grifar. É caracterizado pela grande quantidade de chuvas durante todo o ano e por apresentar temperaturas médias elevadas. Só isso aí. Fala. Quando estava de manhã, vocês falam, estava chovendo. Aí, no meu bairro, eu moro aqui, né? Uhum. Aí, ela mora no jardim. Só que no jardim estava chovendo, lá não. Sim, por causa das nuvens. Tinha parado, aí estava abrindo assim. Sim. Tá abrindo lá, aí eu consegui. São as nuvens que estavam estacionadas sobre aquela região. É isso mesmo. E quando um lugar está chovendo e outro não? Tem tipo uma linha da chuva? Não, é a nuvem. Aquela região da chuva é onde a gente tem uma grande concentração, as nuvens já estão saturadas e aí vão cair sobre chuva. Do outro lado, não. Isso é normal, acontece mesmo. Eu vi, tipo assim, na minha rua, eu tava na casa do meu padrinho. Tipo assim, eu vi chover na mesma rua. Eu vi chover um pedaço e a casa do meu padrinho não tava chovendo. Tipo, aqui era a rua. Aqui era a casa do meu padrinho, que era outra casa. Não estava vendo chuva assim. E ali não estava a nuvem. Interessante, né? Agora o clima tropical. Alexandre, você pode ler para mim o clima tropical, por favor? Clima tropical. 368. Mas é que você está falando. Sua voz é boa. Lê para mim, por favor. Lê para mim, por favor. Então, para de falar. Se você voltar a falar, vai subir. Você está me atrapalhando, os colegas estão olhando, está virado para trás, e depois me pergunta qual é a página. Pode. Clima tropical? Isso. Tem como característica marcante o verão e o inverno. Bem definidos, ou seja, inverno seco e verão úmido e quente. É o nosso clima, né? Aqui no Rio de Janeiro a gente só consegue identificar um verão quente e chuvoso, que é as chuvas de alagamentos, aquelas chuvas fortes só ocorrem no verão, não é assim? E o nosso inverno é ameno e seco. A gente até tem dias de frio, nós temos, mas não fica o inverno inteiro com dias muito frios, é assim? Não é? Geralmente a temperatura é mais amena. Hoje está caindo um pouquinho de chuva, mas nem se compara com aquelas chuvas que acontecem no verão. E aquela pancada de chuva forte, né? Exatamente. Derruba, né? Isso aí, tem desabamentos, deslizamentos, isso aí. Barranco. É perigoso, né, Mila? Muito perigoso. Foi. Aqui, né? Eu lembro. Ó, então vocês vão grifar aqui, ó. Tem como característica marcante. Tia, meu pai vai entregar o trabalho na parte da tarde. Vai ter problema alguma coisa, tia? Que, Giovanni? Meu pai vai entregar o trabalho à tarde. Hoje à tarde. Vai ter algum problema? Não. Tá no dia. Não tem problema. Você vai me entregar hoje ainda. Pode trazer, pode trazer. Obrigado. Tem como característica marcante o verão e o inverno bem definido. Ponto. Agora o clima semiárido. Quem pode ler para mim? Gente, só um, pelo amor de Deus. Todo mundo não dá. Posso eu ler, tia? Pode, Gabriel. O clima semiárido apresenta longos períodos de seca e períodos com pouca chuva, acompanhados de temperaturas médias e elevadas. Esse clima semiárido ocorre também no Brasil, lá no Nordeste, na região do Sertão. É um clima com temperatura sempre muito elevada e pouca chuva. Então, a gente tem um período de estiagem, um período de seca, tá? Então, vocês vão grifar aí, apresenta longos períodos de seca e períodos com pouca chuva. E temperaturas médias elevadas. Sim. Por último aqui, nós vamos ter o clima desértico.
Quem pode ler para mim agora o clima desértico? Eu. Pode, vai, Luana. Eu, tia. A Giovanni. Luane está aqui lendo agora. No próximo você lê então, tá? Obrigada. Caracteriza-se por ser extremamente seco durante a maior parte do ano, sendo quente durante o dia e muito frio à noite. Existem climas desérticos com temperaturas médias elevadas e climas desérticos frios, com a temperatura abaixo de zero em vários meses do ano. Por quê, gente? Deserto, toda vez que a gente fala em deserto, a gente já associa ao Saara, né? Que é aquele lugar seco de temperatura elevada. Mas a gente também tem no nosso planeta desertos frios. A Antártida é um deserto frio. Pode. O Ártico, a região do Ártico também é um deserto frio. Nos desertos, a gente tem uma grande amplitude térmica. O que é amplitude térmica mesmo? Vocês lembram? O que é a amplitude térmica? Não. Cara de pau, né? Falou assim, não com uma naturalidade. Sim, sei. Acabei de fazer a pergunta. Ela, não. Não. Amplitude. Eu vi que lá na Antártica, os animais, tem alguns que congelaram. Sim. Eu vi um esquilo congelado. Tadinho. E um urso também? Sim. Ah, mas o urso já é dessa região. Sofreu hipotermia? Olha só. Então, a gente tem assim, no deserto, por exemplo... Poderia existir passarinho, ó. Tá, mas com que tipo de vegetação? O que ele vai comer? Não tem vegetação. Não tem como. Olha só. Vai ter revoadas que vão passar por lá durante o período do verão, mas não é típico daquela região, entendeu? Oi? Tem que comer outros animais, né? Ué, caça, gente. O urso, ele é caçador, gente. Não, parecendo um negócio aqui estranho aqui. São caçadores, são animais caçadores, entendeu? Cachorro. Tem cachorro do mato, que é aquele cachorro que não. Quem tem cachorro que fica mais da noção. Mas são bichos que viram caçadores. Olha só, gente, presta atenção aqui. Esse clima desértico é um clima com grande amplitude térmica, uma grande diferença entre a maior e menor temperatura. Se durante o dia, no deserto quente, no Saara, por exemplo, pode fazer até 50 graus, à noite a temperatura cai para 0 grau. A diferença entre a maior e menor temperatura registrada no dia é muito grande. Por quê? Região de deserto, a gente não tem formação de nuvens, porque é um lugar com poucas chuvas. Se você não tem nuvens, você não tem chuva. E as nuvens, elas atuam como se fosse uma estufa, que aquece, mantém a superfície aquecida, mesmo sem a fonte de calor, que é o sol. Ou seja, de noite, quando o sol já se pôs, a nuvem ajuda a conservar aquele calor que o sol emanou durante todo dia. Se você não tem nuvem, esse calor se perde e sobe para as camadas mais elevadas da atmosfera. Então, por isso que a amplitude térmica nessas regiões desérticas quentes são bem acentuadas. Isso é verdade, mas não seria fácil. Fala. Vai baixando 30 graus, 20 por aí, ou cai direto? Não, vai caindo aos poucos, conforme a luz solar, né? O sol vai se pondo, vai perdendo a fonte de calor e vai caindo aos poucos, tá? Pode. Alguma dúvida, galera, em relação aqui aos tipos climáticos? Não. Não? Agora, olha só, vamos pegar o nosso caderno. Vamos pegar o nosso caderno. Acabou não, acaba 8h20 quando eu saio.
8h15. Quem determina quando sai não é o aluno, é o professor. Vamos pegar o caderno. Coloquem a data de hoje, por favor. Coloquem a data de hoje. Calma aí, tia, ainda tô pegando o caderno. Fala, Riel, só um minutinho. Muito frio. Porque não tem a atmosfera igual a gente aqui. O que conserva essa temperatura é a atmosfera. Olha só. Para quem copiou, foi quem copiou João Pedro, Renato, que já copiaram no caderno aquele resumo, vocês não vão copiar agora. Eu vou ditar para a turma aquele resumo que eu passei na plataforma que eu pedi para a Tia Beth passar para vocês. Olha só, mas eu falei na aula que era para copiar no caderno. Falei. Gente, ainda bem que a aula fica gravada. Tudo que eu falo fica registrado. Ô, tia, Eu já copiei o resumo. Ó, o título é esse aqui. Ó. Capítulo 4. Capítulo 4. Clima, vegetação e paisagens terrestres. Clima, vegetação e paisagens terrestres. Esse é o título. Clima, vegetação e paisagens terrestres. Hã? Você copiou? Então tem que copiar, tá, Ria? Pega de outra matéria e copia. Ô, tia, já peguei o caderno. Gustavo, coloca a data de hoje e o título. Capítulo 4, Clima, Vegetação e Paisagens Terrestres. Oi, Alana. Eu já coloquei desde semana passada, já era para estar no caderno, não adianta. Eu falei isso, vocês falaram que iriam copiar e tá aí, ó. Não, mas na plataforma está certinho. Eu falei que vai colocar na plataforma até desde quarta-feira passada. Agora, vamos lá. Não, quem publicou na plataforma fui eu. Eu coloquei na quarta-feira, no dia que eu falei com vocês, eu falei que eu deixei na plataforma. Ô, tia, vocês vão pular uma linha. Ó, vão pular uma linha depois desse título e vão escrever. Tempo, 2 pontos. Tempo, 2 pontos. Eu vou ditar, porque aí é mais rápido do que eu escrever aqui, que vocês demoram muito. tia, tá na plataforma? Isso aí tá na plataforma, desde quarta-feira passada. Isso que eu tô ditando aqui, eu já coloquei lá, gente. Só que ninguém copiou. Tempo, 2 pontos. Se refere às condições que a atmosfera... Sim, Renato, eu já sei. Você vai aguardar aí.
as condições que a atmosfera apresenta, se refere às condições que a atmosfera isso apresenta, repetindo aqui, se refere às condições que a atmosfera apresenta, Se refere às condições que a atmosfera apresenta em um dado momento. apresenta Em um dado momento. Dado momento. A primeira frase. Isso. a atmosfera apresenta Em um dado momento. Ó. Depois você coloca, pula e já passa para tempo. Depois aí você pega. Ponto final. Agora eu vou ditar a frase de clima. Rayane, está no dia 16, semana passada. Não é de amanhã, de ontem, nem de antes de ontem. Pode procurar. Agora, depois você vai ter que pegar com alguém. Porque agora ele perdeu quem falava. em um dado momento. Clima, 2 pontos. Ó, depois acabou a frase, ponto. Clima, 2 pontos. Clima, 2 pontos. João, agora espera. Você está chegando no finalzinho, depois a tia dita para você tudinho, tá bom? Clima, 2 pontos. É a sucessão S, o segundo é C e depois é SS. Sucessão de estados, depois você conserta, tá bom? De estados. O tio estava escrevendo clima, vegetação e paisagem. É a sucessão, ó, Começa assim? a sucessão de estados de... É no caderno, professora? Gabriel, Terra chamando Gabriel. Já falei para pegar o caderno também. Acho que hoje eu tô falando aramaico, hein? Gente, eu acho que eu tô com esse poder hoje, hein? É a sucessão de estados de tempo. Sim. Essa daqui é tempo. Isso. Meus amores, eu vou parando por aqui, porque a professora já está chegando. Vou deixar aí no... Vou só desligar aqui a câmera, tá? E o áudio. Até daqui a pouquinho, tá bom, pessoal de casa? Beijo! E a gente continua o texto depois, tá? Deixa eu parar aqui a gravação.